de formação de lideranças da União Paroquial de São Paulo. Hoje, sobre o tema espiritualidade luterana, tema que será trazido para nós pelo pastor Dr. Rodolfo Guedes, colega de faculdade lá nos inícios, só que quando eu estava entrando ele estava quase saindo, mas é uma alegria revê-lo. Seja bem-vindo em nosso meio e que Deus, através do Espírito Santo, te ilumine nesse dia de hoje para que você possa trazer esse tema assim que muitas vezes mexe com a gente, questão da nossa espiritualidade, da nossa vivência como cristãos luteranos. Temos pessoas das mais diversas paróquias. Isso já deu para ver no projeto de coro, vamos dizer assim, que não é um coral, mas temos pessoas do coral da Paróquia Centro, da Cantareira, Vila Campo Grande, mais alguém? Já é uma mistura de coralistas aí, mas temos pessoas aí que vieram também de paróquias. Vamos ver, paróquia de Vila Campo Grande, levanta a mão, não precisa ficar de pé. Isto, tá aí, tem mais alguns aí, sejam bem-vindos. Pessoal da paróquia de Santo Amaro, aqui ó, pessoal da paróquia Centro, levanta a mão aí, isso. Pessoal da paróquia de Santos, isto, sejam bem-vindos. Pessoal da paróquia de Vila Campo Grande, não, Vila Campo Grande já foi. Ferraz de Vasconcelos, sejam bem-vindos. Pessoal da paróquia aqui de Guarulhos, pessoal da paróquia de Santo André, do ABCD, melhor dizendo. Tem alguma paróquia de fora, não? Guarulhos! Guarulhos já foi São José! São José! Mais alguém? É Cantareira, viu? É o que eu sempre digo, a falta de cabelo provoca algumas coisas na vida da gente. Mas é nessa alegria que nós queremos ter esse encontro nesse dia de hoje. Acho que uma das coisas importantes também dentro da nossa espiritualidade é viver isso com alegria nessa animação. Por isso sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Convido o presidente da paróquia de Guarulhos, presidente da União Paroquial de São Paulo, a trazer uma breve palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, uma satisfação tê-los aqui na nossa casa. E eu sempre digo que é uma coisa muito linda e maravilhosa que a gente pode ter uma igreja com as portas abertas, né? A gente sabe que em muitos países a coisa é mais complicada, a gente não pode expressar nosso amor a Deus, a questão de ser cristão com as portas abertas. Queria só deixar um pequeno versículo, que eu estava olhando de manhã, que fala que quem entra no reino de Deus, né? Mateus 7, 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, Jesus dizendo, né? Que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então eu penso assim que esse tema espiritualidade vai nos ajudar também a entender como que a gente pode fazer a vontade desse nosso Deus e assim caminhar de mãos dadas com Ele e ter uma vida realmente feliz. Que tenhamos um bom dia e sejam acolhidos. Obrigado. Presidente da União Paroquial de São Paulo. Bom dia. É com muita alegria de recebê-los aqui, mais essa etapa. Quando, há uns 2 anos, a gente fez um plano do sino voltado para as uniões paroquiais, a gente sentiu essa necessidade da formação de lideranças. Ontem, até uma pessoa que estava ajudando aqui no almoço falou que essa palavra, formação de lideranças, podia assustar as pessoas, né?
Quem quer ser líder hoje em dia, nesse mundo bagunçado, não está aí. Mas a palavra formação de lideranças, ela não é assim uma palavra que se explica por si só. Né? Realmente, esse mundo que está aí precisa ter lideranças. Mas lideranças baseadas na palavra de Deus. Né? Por si só, já traz a própria ética. E a gente está vendo aí que as lideranças que nós temos hoje em dia não são bem, tá? A gente espera que seja. Então, são com eventos como este, né? Já teve evento lá em Ferraz também, que foi bastante concorrido. Lá em Campinas, a gente está fazendo um curso lá na Reforma também, bastante concorrido. E isso nos motiva muito e nos dá muita alegria. Sejam bem-vindos e boa palestra para vocês. Também queria agradecer a presença do pastor Dr. Rodolfo, que está aqui. E vamos aproveitar, porque, gente, é muito importante para nós. Obrigado. Hernani, nosso vice-pastor sinodal. Agradecer a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. O Sínodo sempre se alegra quando são fomentadas esses momentos de formação, principalmente. E como o Toninho falou, líder, eu acho que não é só em paróquia, comunidade que a gente é líder, a gente é diariamente, seja na família, seja no local de trabalho. Eu acho que Lutero expressa isso bem quando diz que todos nós somos sacerdotes de Deus, e por isso essa formação também hoje, que o Rodolfo Guedes nos traz, é importante para que a gente tenha no dia a dia esse referencial também da espiritualidade luterana, ali onde nós somos lideranças no dia a dia, em qualquer lugar, seja no nosso lar, seja no nosso local de trabalho, e por isso nós nos alegramos também em poder ter a presença do Rodolfo, mas também, de forma especial, essa presença maciça de todos e todas que estão nesta manhã aqui, que preservam esse tempo e que no dia a dia vão estar sendo lideranças na comunidade, na igreja, mas também ali onde estão atuando nos seus locais de trabalho. Deus abençoe esse encontro, ilumine nosso dia com o seu Santo Espírito. Amém. Obrigado. Deixo agora com o Roberto e juntamente com o coral esse momento de meditação inicial. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Falar sobre espiritualidade, nós vamos ouvir hoje bastante coisa, vai ser muito legal. São coisas que a gente, cada um de nós, carrega dentro de si. E um jeito, acho que bonito, da gente expressar isso, a gente faz luteranamente em comunidade. Uma das maneiras, através do canto. O Rodolfo também é um bom compositor, e vocês sabem disso. Por isso, vamos ouvir o coral participar de 2 canções primeiro, antes da gente continuar. Bom dia a todos e a todas. Como o pastor Frederico falou, nosso coro aqui é montado para esse dia, uma junção de escola do Centro e da Cantareira, uma vez que nos sábados de manhã nós no Centro estamos com o nosso horário de ensaio, com essa programação aqui. Então o pastor Frederico teve um insight e pensou, vamos então, porque vocês não vão cantar lá em Guarulhos ao invés de ensaiar aqui. Então muito obrigado também o convite e a ideia de nos trazer para cá. Nós começamos cantando um cânone chamado Glória Patri, que é um canto de entrada, que também será cantado no dia 25 de outubro, quando nos reuniremos no dia da igreja. Então, quem é de coral que está aqui, também já pode levar junto para o seu ensaio no ouvido esse cânone, como é para ele funcionar. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho,
unidos, em nome do nosso Deus. Estamos hoje aqui reunidos, em nome do nosso Deus. Estamos hoje aqui reunidos, em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Nós estamos no princípio, nós estamos agora e sempre. Amém. A segunda canção, Rodolfo, a gente escolheu porque você ia ver. Eu pensei, bom, acho que o Rodolfo também já escutou tanto, né? Já fez tantas outras canções depois, mas esse cânone se tornou uma música de referência, inclusive mundialmente, pelas traduções que tem em tantas línguas. Mas vocês também, com certeza, já ouviram e talvez lembram de cor. Por isso, queria convidar que nós todos cantássemos juntos o Kyrie eleison, pelas dores deste mundo, com uma postura adequada para o canto, ou seja, com os dois pés no chão e em pé, né, pessoal? Respirando bem. Bom é na igreja da África, lá eles cantam em pé e rezam sentados. É melhor. As dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinam ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita Irmandade com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, eleison. A canção é uma importante maneira de expressar a nossa fé, a nossa espiritualidade. E o canto coral, para nós luternos, desde a reforma, sempre foi muito importante. Mas eu queria enfatizar uma coisa importante que eu acho que é da nossa espiritualidade. Com isso, vou fazer uma pequena brincadeira. Eu tenho uns confirmandos, umas fichas, que diz assim: o que você faria se? E aí eu uso isso com eles para eles expressarem a sua maneira de ver as coisas e como eles se portariam dentro de algumas situações. Claro, não dá para fazer muito aqui, mas talvez alguns dê, né? Quem pode se candidatar aqui a ser sorteado? O que você faria se... E aí a gente lê, e aí a gente diz o que faria. Quem quer se candidatar? Ah? Eles vão lá no fundo. Olha, o que você acha? Já vai. Para nós.
faria se descobrisse que uma pessoa que salvou a sua vida está sendo procurada por um assalto e você pudesse localizá-la? Fácil, né? Olha, pelo meu entender e minha jurisdição, como fala, bacharel em Direito, ele podia ter me ajudado, mas ajudá-lo por causa de um assalto, não, eu mandava prender. Deixa preso. Oi? Se viajasse a trabalho para um lugar distante e tivesse uma bela desculpa para passear, prorrogando sua volta por 15 dias, mesmo sabendo que as informações que você foi buscar são necessárias para a empresa, fechar um grande contato. O que você faria? Eu já teria a oportunidade e eu faria o certo. Porque assim a minha consciência não ia deixar. O que é o certo? Qual é o certo? Eu para fazer o trabalho, né? Não ir passear. Vou passear depois eu vi, ó, vou voltar aqui depois. Tá bom, tá vendo? Não é fácil. Mais uma só talvez. Quem pode ser aqui na frente agora? Alguém? Isso. Todas as facinhas. Se Deus me desse a oportunidade de eliminar um dos 10 mandamentos, qual deles você escolheria? Essa é muito fácil. Hoje não mais 10, são só 2. É. Você tem alguma opção? Alguém tem alguma ideia? Qual eliminaria? No dia do sábado, ao menos. Você gosta de trabalhar, né? Nem férias e nem sábado. Isso. Não, mas esse não dá, né? Vamos ouvir mais uma canção. Então, essa pequena reflexão aí de perguntas e respostas vem ao encontro de uma coisa só que eu quero enfatizar nessa primeira meditação, que eu acho que depois, em outras vertentes, o Rodolfo vai nos trazer. Mas acho que uma das coisas importantes da nossa espiritualidade é que ser luterano é estar colado na vida. A gente é luterano não no domingo, na comunidade, mas todos os dias da nossa vida. E eu, para exemplificar isso, eu trouxe um livrinho que vocês conhecem muito bem, da Catecismo de Lutero, que é muito fininho, muito simplesinho, parece simples demais, mas eu queria ler só uma reflexão do Lutero sobre um mandamento que a gente citou aqui, o 5º mandamento, não mate. Como é que o Lutero vê isso? Ele faz uma pequena frase que ele escreve só, mas de muita profundidade. Ele diz assim, ó: não mate, o que significa isto? Então ele divide em duas partes. Ele diz assim: devemos temer e amar a Deus, e por isso não agredir
nem ferir o nosso próximo. Ele nem está falando de matar, hein? Está dizendo assim, ó, do lado positivo, o que nós, em relação ao mandamento, a gente deve, além de não matar, nem agredir e nem ferir o nosso próximo. E a segunda parte dessas reflexões dele, acho que expressa bem o nosso jeito agora. Ele acaba dizendo assim: mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo de que precisa para viver. Essa é a interpretação dos 10 na sua mandamento. É assim, ele não só vê a proibição, mas ele vê o que nós devemos fazer de positivo em relação a todos os mandamentos que ele faz isso. Então, o que eu queria que nós guardássemos pelo menos isso, é que assim, a nossa espiritualidade, o nosso jeito de ser, é manifestado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ser luterano, por tudo isso que já falaram um pouquinho, logo na introdução, o Toninho já citou aí as questões das nossas lideranças. Ser luterano é dar testemunho aí, ético, de um Deus presente na nossa vida no dia a dia. Deus nos abençoe nesse sentido, né? 2 canções. Yeah.
nossa oração comunitária, né? Então, nessa oração, a gente poderia agradecer a Deus por algumas coisas aí. O que vocês acham? Agradecemos a Deus por este dia, pela nossa saúde. Deixa eu ouvir lá no fundo, tá? Oi? Pela vida, tá? Pela chuva, pelos amigos, pela refeição que a gente vai fazer de novo mais adiante. A família que cada um... Nossa família, nossos familiares. Paz. Nossa comunidade de fé. Pela nossa igreja luterana. Formação que fazemos hoje. Pelas crianças. Então, a gente tem pedidos e agradecimentos. É um agradecimento que quase um pedido também, né? Que a gente possa fazer isso juntos de uma maneira muito conhecida, que é através da oração que Jesus nos ensinou. Nós podemos ficar de pé e fazendo juntos. Nessa oração a gente expressa todos esses nossos sentimentos aí, que nós colocamos aqui. E oramos o que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus então nos acompanhe no dia de hoje. Podemos nos assentar? Obrigado, Roberto. Obrigado, esse misto de coralistas, nem digo coral, mas de coralistas. Obrigado pela participação de vocês nessa parte inicial. Rodolfo, passo a bola. Que Deus te ilumine, conceda o poder do Espírito Santo nesse momento para que você traga essa mensagem para nós. Uma breve apresentação, vou deixar que você faça, que eu acho que você sabe da sua vida mais do que eu. Seja bem-vindo. Bom dia. Sou Rodolfo Gaed Neto. Eu sou mineiro de nascimento. Nasci na cidade mineira chamada Itueta. Itueta é uma cidade importante. Um dos bairros de Itueta se chama Belo Horizonte. É uma cidade muito pequenininha, município pequeno no interior do estado de Minas Gerais. Agora, eu nasci mesmo na localidade chamada Rachapau. Rachapau é uma pequena comunidade e ela fica no interior do município de Itueta, que fica no interior do estado de Minas, que fica no interior do Brasil. Então a minha vida é de interior, minhas origens são no interior, numa comunidade muito simples e pequena. Depois eu fui estudar no Espírito Santo, na ADL, talvez esse nome seja conhecido de várias pessoas aqui, né? Tem ex-alunos da ADL aqui, a exemplo do pastor Alexandre, do nosso administrador aí, o Manfredo, não sei quem mais, tem mais alguém que passou pela ADL, que conhece a ADL. Lá eu estudei e depois eu fui encaminhado pela igreja para fazer o ensino médio na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. E de Ivoti eu fui encaminhado para estudar teologia em São Leopoldo. E daí a igreja me encaminhou para trabalhar como pastor no estado do Espírito Santo. Lá eu trabalhei em 2 paróquias no interior, Jatibocas e São João de Garrafão. Depois me chamaram para trabalhar novamente na ADL, então a vida vai girando assim, né? Voltei novamente para a ADL
E da ADL voltei novamente para São Leopoldo para fazer meus estudos de pós-graduação. Eu quero agradecer muito cordialmente pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui. É uma honra. Nunca estive aqui na comunidade de Guarulhos. Sempre tive a curiosidade de conhecer e hoje eu tenho essa grata satisfação, né, de estar reunido aqui e compartilhar essa manhã com tanta gente, né? Eu fiquei pensando, como é que funciona isso numa metrópole como São Paulo, né? Querer fazer um encontro de formação em pleno sábado de manhã. Pensei assim, bom, vai ter uma meia dúzia, talvez 8, 10 pessoas, e fico aqui muito surpreso, né, com a disposição de vocês de deixar o descanso do sábado para lá e vir descansar aqui, né? Muito bom isso, eu fico muito contente. Quanto ao tema, me solicitaram para falar sobre a espiritualidade luterana. Então, num primeiro momento, eu pensei, bom, eu vou ter que falar muito de Lutero e da espiritualidade dele. Mas daí o pessoal aqui que me convidou disse, não, mas faz na perspectiva da sua experiência no Ministério Pastoral. Eu já tenho uma trajetória de 34 anos de trabalho no Ministério. Talvez pensaram nisso, bom, esse rapaz deve ter alguma experiência já. E pode compartilhar isso conosco. Depois falaram também, você podia fazer também na perspectiva da diaconia. Em terceiro lugar, podia também fazer na perspectiva das suas composições musicais. Então eu fiquei assim tentando achar uma forma de trazer tudo isso para dentro dessa fala. Eu vou fazer a tentativa, eu espero que de alguma forma isso dê certo. O tema da espiritualidade é muito amplo e muito complexo, muito profundo, então a gente não consegue assim esgotar esse tema numa manhã, né? A gente pode trazer aspectos, é isso que eu vou tentar fazer. Eu reuni alguns aspectos que eu considero sejam importantes para a nossa vida pessoal e também para a vida da nossa comunidade de fé e da nossa igreja. Eu vou começar então com o conceito. O pastor Alexandre vai tentar me acompanhar e vai tentar achar onde eu estou. Eu tenho aqui as minhas folhas. Quanto ao conceito de espiritualidade, eu recorri logo a um conhecido teólogo, que é ex-professor na Faculdade ZESC, São Leopoldo, o professor Hermann Brandt. Ele escreveu alguns livros sobre espiritualidade, e como ele era meu professor nos bons tempos passados, eu gostava muito das aulas dele. Quando ele falava de forma profunda e convincente. Eu pensei, o Hermann Brandt vai ser o meu norte nessa questão do conceito de espiritualidade. Então, ele escreveu um livro inteiro para chegar à conclusão de que espiritualidade é igual a domínio do espírito. Domínio do espírito. O que será que ele quer dizer com isso? Eu entendo pelo livro que ele escreveu que ele quer dizer espiritualidade é um estado em que eu me encontro e esse estado não é do meu próprio domínio, nem é do domínio de um império, ou do imperialismo, ou nem é algo que está sob o domínio de uma ideologia, ou nem é algo que está sob o meu próprio domínio. E também não é algo que está sob o domínio da cultura pós-moderna, mas é um lugar, um espaço, um estado que está sob o domínio do espírito.
ali o espírito é que tem o predomínio, tem a soberania. A gente já poderia atualizar alguma coisa, já nesse primeiro momento. Se, por exemplo, espiritualidade não significa o domínio do espírito pós-moderno, que é o espírito da individualização, o espírito da fragmentação, o espírito do descartável, então espiritualidade é contracultural. Quer dizer, a espiritualidade já nos coloca num grande desafio no tempo atual, né? Nas nossas conversas foi dito que o tema deveria ser sobre a espiritualidade luterana na atualidade. Então a gente já poderia parar aqui e fazer um estudo de grupos, uma reflexão, dizer o que tem a ver com a atualidade, a nossa espiritualidade. E tem tudo a ver, né, como um desafio da contraculturalidade diante de valores que hoje estão degradando, né, a nossa vida comunitária. Mas, voltando ao nosso Hermann Brandt, ele se pergunta, quando nós falamos do espírito, nós estamos falando de quê, exatamente? Porque a primeira ideia que a gente tem quando a gente fala do espírito é que seja algo irreal, algo imaterial, algo enigmático, algo muito abstrato. Será que espírito é isso? Se for isso, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Como eu devo entender o espírito? E é o que acontecia comigo. Eu sou sincero em dizer que até aquelas aulas do Hermann Brandt e depois até a leitura do livro dele, eu tinha muita dúvida em relação ao Espírito Santo. Eu não sabia o que era exatamente. Ficava me perguntando. Quando a gente fala da Trindade, se a gente fala do Pai, do Criador, né, é fácil. Se a gente fala de Jesus, é fácil. Mas quando fala do Espírito Santo, parece que é algo que foge da nossa compreensão. Aí o Hermann Brandt escreveu mais um livro inteiro para dizer, mas o Espírito é o Espírito de Deus. Espírito de Deus, que nós conhecemos, em quem nós cremos. O Espírito do Criador, o Espírito daquele que nos mantém a cada dia da nossa vida, aquele que nos dá o pão de cada dia, sem o qual nós não vivemos muitos dias, é aquele que tirou o povo de Deus da escravidão do Egito e o conduziu para a terra prometida. O Espírito é o Espírito daquele Deus dos profetas, e assim por diante. É o Espírito daquele Deus dos salmos, dos salmistas, que inspirou os salmistas. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Aí o Brandt ainda diz, o Espírito Santo é também o Espírito de Jesus. Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos atrás na Palestina, caminhou entre as aldeias, se encontrou com as pessoas, acolheu as crianças, colocou as crianças no colo, abençoou as crianças. Mas se Espírito é isso, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, então fica mais fácil, fica mais concreto, né? Fica muito significativo. O Espírito Santo é aquele Espírito que leva alguém a fazer o que Jesus fez com as crianças, que leva alguém a fazer aquilo que Jesus fez com aquela mulher que estava sendo apedrejada porque era considerada adúltera. Ou é o Espírito que move as pessoas a fazerem o que Jesus fazia ao ouvir as pessoas, ao sentar com as pessoas, a realizar comunhão de mesa com as pessoas. Quer dizer,
alguém que estava totalmente encarnado na vida e na realidade das pessoas do seu tempo. Esse é o Espírito Santo, que é o Espírito também de Jesus. E Brandt conclui dizendo que o Espírito é aquilo que está no Evangelho. Tudo aquilo que está no Evangelho, as pregações de Jesus, os milagres de Jesus, as atitudes de Jesus, tudo isso é o Espírito Santo. Então, a espiritualidade, a gente poderia resumir dizer, é a vida, nossa vida, que acontece de acordo com o Espírito de Deus, que acontece de acordo com o Espírito de Jesus, que acontece de acordo com o Espírito que está presente no Evangelho. O professor Brandt ainda dá uma segunda definição, um segundo conceito, que seria, esse não está aí. A espiritualidade é a vivência das pessoas agraciadas. Né? Nós temos o Evangelho, que nos comunica o amor de Deus, a graça de Deus, essa graça que nos salva, que nos liberta, totalmente de graça. Nós não precisamos fazer nenhum mérito para conseguir alcançar essa graça, ela nos é dada. Nós vivemos sob essa graça, e nós vivemos nessa graça, e vivemos então a nossa espiritualidade dessa forma gratuita. A espiritualidade então seria a vivência das pessoas que se sabem agraciadas por Deus. Até aqui esse primeiro conceito. Nós partimos dizendo que espiritualidade é o domínio do Espírito. Agora eu vou trazer um segundo aspecto sobre o Espírito de Deus. Esse então é da letra B. Quando a Bíblia, o livro de Gênesis, conta a história da criação de Deus, a história da criação do universo, ele começa dizendo, no segundo versículo de Gênesis 1, começa dizendo que a terra estava sem forma, que a terra estava vazia, consegue enxergar, pequenininho lá? E havia trevas. São as três coisas que ele fala sobre o estado em que estava o mundo, o universo naquele primeiro momento. Estava sem forma, estava vazio e estava em trevas. Aí o texto diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que a gente pode concluir disso? Que no momento em que Deus criou o mundo, o Espírito de Deus é quem estava agindo no meio desse caos. Um caos absoluto, né? Quando o mundo está vazio, sem forma e em trevas. E a ação do Espírito leva a que essa situação seja superada. Que o vazio seja preenchido, que o caos seja organizado e que as trevas sejam iluminadas. Então a gente poderia também parar aqui, fazer uma reflexão, uma atualização, dizendo quantas vezes na nossa vida nós não experimentamos situações de caos, situações em que nós achamos a minha vida está vazia, eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo sem perspectiva, né? Sem ordem na minha vida, a minha vida se tornou bagunçada, eu não sei mais o que faço. Nessas situações, nós podemos saber que o Espírito é aquele poder de Deus capaz de preencher o vazio
de superar o nosso vazio, de superar nossos momentos de trevas interiores e de superar os nossos momentos de caos. Aliás, em outros textos da Bíblia, nós vamos justamente encontrar essa situação de que Deus é capaz de nos tirar dessas situações através do seu Espírito. Em segundo lugar, a Bíblia diz que quando foi criada a igreja cristã, no Novo Testamento, em Atos 2, ali também havia uma situação caótica. Diz o texto que ali estavam reunidas pessoas, representantes do mundo inteiro, de todas as culturas, de todas as línguas. Imaginem vocês o que pode acontecer quando uma multidão está reunida no mesmo lugar e um não entende o outro, um não consegue falar com o outro, não há comunicação, não há comunhão, não tem como ter comunhão, né? Quando as pessoas não conseguem se comunicar. E aí o texto diz que veio o Espírito Santo. E aí os apóstolos começaram a pregar em todas as línguas, de modo que todo mundo entendeu tudo. Então havia também uma situação caótica, uma confusão tremenda, e o Espírito de Deus conseguiu organizar aquela situação, aquele caos, para fazer surgir dali a igreja de Cristo. São situações, duas situações, né, de caos em que o Espírito de Deus atua para superar aquela situação. Daí é que se fala que o Espírito Santo cria as coisas do nada. Existe para isso uma fórmula em latim que se chama creatio ex nihilo. A criação do universo, segundo o testemunho bíblico, aconteceu do nada, não havia nada. Deus criou as coisas do nada. Creatio ex nihilo. Também a igreja foi criada do nada, quer dizer, não havia uma ordem, não havia uma instituição, não havia uma comunidade, não havia uma comunhão, havia uma baita de uma confusão de muita gente ali reunida. Disso o Espírito de Deus criou a igreja. Então podemos entender que a espiritualidade nos ajuda a superar os nossos caos, e que o Espírito Santo é capaz de criar as coisas do nada. Essa é uma característica do Espírito Santo. A principal característica do Espírito Santo é que ele é livre. Ele não está condicionado a ninguém e a nada. Ele pode criar quando ele quiser, e aonde ele quiser, e como ele quiser. Então, na verdade, nós que nos orientamos pela espiritualidade da fé cristã, nós não devíamos ter medo de nada, de absolutamente nada. Mesmo quando não enxergamos mais nada que tivesse sobrado, né, da nossa comunidade, ou do nosso grupo, ou do nosso trabalho, né? Mesmo quando nós constatamos que não existe mais nada, o Espírito Santo é capaz de criar do nada. Um terceiro aspecto sobre o Espírito de Deus é a letra C. Ruach é uma palavra em hebraico que é traduzida para o português como espírito, mas o significado mesmo de saída não é espírito. Aqui agora eu trago uma série de slides que eu vou simplesmente ler, né, para a gente não gastar muito tempo, para explicar o que é o Ruach, quer dizer, qual é a compreensão de espírito no Antigo Testamento. Entre as criações de Deus, há um elemento citado por Lutero, além de ele no primeiro artigo do Credo Apostólico, ele diz: Deus criou comida e bebida, casa, lar, veste, etc. Né?
ele vai mencionando e menciona também o ar. E esse elemento da criação de Deus nos coloca uma relação absolutamente estreita com o Criador. Deus criou o ar que respiramos. Segundo os cientistas, o ar que respiramos é composto por nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, argônio, 0,9% e gás carbônico, 0,3%. Nós podemos entender a nossa respiração como algo absolutamente natural. No processo de formação do planeta, esses elementos químicos foram formados, eles estão disponíveis na natureza e nossos pulmões os absorvem para abastecer o corpo. Este seria um olhar muito objetivo, né, para essa questão da criação do ar que nós respiramos. Ruach quer dizer mais que simplesmente ar, nitrogênio, oxigênio, etc. Ruach é o ar que tem a sua origem na respiração do próprio Deus, ou seja, é o fôlego do próprio Deus. Então, se a gente imagina Deus respirando, inspiração, expiração, o tempo todo, isso é o Ruach. E se escreve daquele jeito que está ali, ó. Lembra? Por isso, Ruach é o fôlego santo que vem de Deus, compreendido como o próprio Espírito de Deus. Isto quer dizer que na compreensão bíblica e aos olhos da fé, quando respiramos, não estamos simplesmente e apenas respirando nitrogênio, oxigênio, argônio, etc. Mas está fluindo em nós o fôlego do próprio Deus, o fôlego santo, que procede do íntimo da alma do próprio Deus. Em última análise, é o Espírito de Deus que flui em nós noite e dia e mantém a nossa vida. Eis aquilo que eu chamo de cordão umbilical da fé, que nos liga ao Criador. A cada inspiração e expiração, a cada segundo da nossa vida, estamos dependendo de Deus para viver. Se a gente fizesse aqui agora a brincadeira, o exercício de vamos levantar, vamos inspirar todos juntos. Vamos fazer só para a gente se dar conta disso. Inspirando, 1, 2, 3. Expirando, 1, 2, 3. Pode ser audível, viu? Mais uma vez. Obrigado. Vocês veem que o intervalo, né, entre uma inspiração e uma expiração é bem breve, e isso determina a continuação da nossa vida ou não. Quantos minutos nós suportaríamos sem respirar? Dizem que se a gente se afunda na água, né, a gente suportaria, quem sabe, 5 minutos. Mas não. Então, essa é a ligação, a estreiteza da nossa ligação com o Criador. Se Ele retirasse o nosso fôlego, em 3, 4, 5 minutos estaríamos sem vida. Então nós dependemos que a gente se lembre disso, porque a nossa vida é tão corrida, a gente esquece que a gente até esquece que a gente respira, né? E às vezes de noite a gente está dormindo e esquece de respirar, daí a gente acorda com susto, né? Nós temos que recuperar essa sensibilidade na nossa vida, de manhã dizer, puxa, eu dormi mais uma noite, respirei a noite toda, estou vivo, graças a Deus, e agora vou viver esse dia
sob a graça de Deus, né, Ele mantendo a minha vida a cada segundo, a cada respirada que eu dou. Na compreensão bíblica, quando nós morremos, nós devolvemos ao Criador aquele fôlego que Ele nos deu quando nascemos. Bonito, né? Bonito. Está falando de morte, mas é uma forma de compreender a morte, uma forma saudável, natural. Deus me deu a vida, o fôlego. Aliás, a história da criação, ela conta assim que quando Deus formou o ser humano, Ele respirou, Ele soprou para dentro desse ser criado o seu próprio fôlego. Então, por isso que eu estou dizendo, né? Dentro de nós flui aquele fôlego que Ele nos deu. Isso é uma linguagem figurada, né? De soprar para dentro daquele boneco de barro, né? Que a história conta. Mas é isso que a teologia do Antigo Testamento quer dizer. A vida é uma dádiva de Deus. E ela não é uma dádiva uma vez dada que daí vale. É uma dádiva todo dia de novo, não só todo dia, a cada minuto de novo. Por isso que a nossa relação com Deus é tão estreita, né? E isto é a espiritualidade. Ter consciência disto é a espiritualidade. Portanto, assim, é importante ainda dizer, né? Essa questão de devolver o Espírito a Deus quando morremos, é o que Jesus fez na cruz. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E daí o texto diz que ele morreu. Portanto, na linguagem teológica do Antigo Testamento, o Espírito de Deus está em nós, enquanto criaturas de Deus, mantendo-nos ligados ao Criador de segundo a segundo. Espiritualidade é este estar ligado. Mais um aspecto, a letra D. No credo apostólico, nós confessamos a cada culto que nós cremos no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo confessado no credo? Conforme Lutero, nós já vimos aqui um trecho do catecismo, né? Os catecismos, o menor e o maior, eles são preciosos. Tem tanta teologia nesses catecismos. Eu recomendo, né, que se faça estudos bíblicos, se faça pregações sobre os catecismos. Então, Lutero, no catecismo maior, ele vai dizer que o Espírito, esse confessado no credo, é aquele que nos chama. Opa! Ele nos chama! Aí o texto diz: Ele nos chama pelo nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece. E lá ainda diz que Ele já nos conhecia mesmo antes de sermos nascidos. Já no ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia e já sabia quem éramos. E Ele nos chama. A gente pode entender esse chamado como aquele para o batismo, né? Geralmente esse texto é lembrado no batismo. Mas a gente pode também entender que o Espírito Santo nos chama no dia a dia sempre de novo. Para quê? Para a palavra, para ouvir a palavra. Lutero insiste o tempo todo nisso, dizendo que tudo depende, na nossa vida espiritual, tudo depende da palavra de Deus. Lá é que tudo começa, quando a gente ouve a palavra. E aí eu fico pensando que hoje nós somos chamados de muitas formas. Na liturgia tradicional se dizia assim que a igreja, quando ela tem uma torre bem alta, essa torre equivale a dizer que é um dedo levantado no meio da cidade, às vezes no meio dos prédios, é um braço levantado da igreja dizendo: eu estou aqui, ó, aqui, vem para cá. Isso era o sentido da torre da igreja, né? Para a gente conseguir localizar, né? A igreja. Onde é o lugar onde eu posso ouvir a palavra?
Ou então na liturgia também se diz que os sinos, não sei se aqui algum templo tem sinos, aqueles sinos antigos, às vezes alguns templos têm 2, 3 sinos, e eles anunciam. Tem ainda. Então o sentido litúrgico dos sinos também era esse, de badalar para chamar, vem para cá, aqui está começando um encontro da comunidade de fé, aqui vai acontecer um culto, aqui a palavra vai ser pregada, vem para cá. Hoje talvez nem todo lugar tem torre, nem todo lugar tem sinos, mas tem outras formas. Tem o boletim da comunidade que é mandado, né? Às vezes o boletim papel nem chega mais, mas o boletim eletrônico ele vai, né? Vai um e-mail lembrando, domingo tem culto, domingo tem festa. WhatsApp. Hoje é o chamador, né? É uma forma, um instrumento de chamar as pessoas. E então o Espírito Santo chama. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo chamou a cada um e cada um de nós de alguma forma para estar aqui hoje. É uma reunião, né, de pessoas de fé, uma comunidade de fé reunida. Isso é obra do Espírito Santo. Como foi? Como o chamado chegou até vocês, eu não sei, WhatsApp, mas cada um foi atingido por um chamado. O Espírito Santo chama. Aí Lutero diz, ele congrega. Vejam só, o Espírito Santo congrega. Isto é um desafio para os tempos atuais, quando a cultura pós-moderna não congrega, ela desagrega. A tendência hoje é de individualização da vida. Cada um tem o suficiente para fazer e não dá conta de fazer sozinho, tem que correr atrás. Agora, largar a nossa correria e se reunir, se congregar, é muito difícil. A gente percebe isso mesmo já no interior, nas comunidades do interior. Para reunir estudantes de teologia hoje, fora do horário de aula, é muito difícil, porque cada um tem sua agenda, suas coisas, cada um corre atrás. Então, novamente, o Espírito Santo pode ser contracultural. Enquanto a cultura vigente, ela fragmenta, ela individualiza, o Espírito Santo chama para a reunião. E sem reunião não pode ter comunhão, não. A espiritualidade se expressa, já foi dito hoje, se expressa naquilo que a gente faz em comunidade. O Lutero diz, em alemão, ele explica o que seria essa congregação, que é a obra do Espírito Santo. Ele diz, isso em alemão, na nossa língua, se chama Versammlung. Alguém sabe alemão aqui? Sim, algumas pessoas. Versammlung quer dizer, nós estamos reunidos. Isto é coisa santa, estar reunido. É coisa santa, é coisa do Espírito Santo. E ainda, o Lutero diz que o Espírito Santo cria a comunhão. Ele cria a comunhão. Quer dizer, a comunidade, a própria comunidade é obra do Espírito Santo. E ter uma comunidade é muito diferente do que não ter. Pertencer a uma comunhão, a uma comunidade, é muito diferente do que não pertence, não participar. Quer dizer, o Espírito Santo cria em nós esse sentimento de pertencimento. Eu não estou desgarrado, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, não estou esquecido. Eu faço parte de um grupo que tem a mesma fé, que confessa a mesma fé. Lutero às vezes fala que eu faço parte daquele grupelho pequeno, frágil, mas que se reúne e crê e acredita. Eu faço parte. Esse sentimento de pertença eu acho que é muito importante para a igreja. Uma vez eu estava no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Estrela. Eu estava esperando uma reunião lá,
encontrei uma senhora que era zeladora ali da igreja, e nós começamos a conversar, e eu perguntei: a senhora é membro aqui dessa comunidade? Ela diz: há 40 anos eu faço parte dessa comunidade, esta é a minha comunidade, aqui eu nasci, aqui eu fui batizada, aqui eu fui confirmada, aqui eu casei, aqui eu quero ficar até o fim. Era um sentimento muito forte de pertencimento. Eu faço parte dessa comunhão, desse grupo, dessa comunidade. Esse é um lugar bom, né? A minha comunidade é um lugar bom, um lugar que eu gosto, eu me sinto seguro, me sinto em paz, eu me sinto confortável, e ali eu quero ficar. Isto é obra do Espírito Santo. E Lutero ainda vai dizer sobre o Espírito Santo confessado no credo, que ele mantém a nossa fé. A nossa fé não é uma coisa definitiva, segura, absolutamente completa e perfeita. A nossa fé tem seus altos e baixos. E tem momento onde a gente desanima, e, né, a gente não tem vontade mais de ir para a congregação. E aí o Espírito Santo, mesmo apesar disso, mantém a nossa fé. Imagina se a gente perdesse de vez a fé, se a gente não acreditasse mais em nada, né? O Espírito Santo é aquela força de Deus que diz: não, tenha esperança, tenha confiança, mantenha a fé em Deus. Depois ainda dizer, o Espírito Santo também perdoa os pecados. Também é obra do Espírito Santo perdoar os pecados. A gente pode entender que perdão de pecados é aquele momento do culto onde a gente confessa e somos absolvidos. Isso pode se tornar também uma rotina e a gente acaba não percebendo mais a profundidade dessa questão do perdão. Vejam só, na ES vai acontecer agora, essa semana que vem, um simpósio internacional organizado por gente da psicologia que tem o tema o perdão. Não é um simpósio da igreja, nem propriamente só da teologia. A teologia participa, mas é da psicologia. Ele diz: nós temos que hoje falar muito mais sobre o perdão. Temos que resgatar a importância fundamental do perdão na nossa vida. Por quê? Porque eles associam a falta de perdão às nossas doenças psíquicas. Quando a gente carrega em si uma culpa ao longo dos tempos, de alguma forma esse sentimento de culpa vai se tornar uma doença em nós. O corpo vai refletir, né? Vai se tornar como se diz, uma doença uma doença emocional que se manifesta no corpo, né? Psicossomática, né? Então essas coisas estão muito ligadas, né? O perdão pode nos trazer, pode não, o perdão nos traz saúde, nos traz equilíbrio para a nossa vida. Se a gente não tem a oportunidade de receber o perdão ou de dar o perdão, isso de alguma forma vai nos fazer mal. O Espírito Santo nos perdoa os pecados, quer dizer, ele é o autor dessa obra. A espiritualidade quer a nossa saúde integral. Quando nós vivemos a nossa espiritualidade, nós estamos vivendo mais saúde, uma saúde mais integral. O Espírito Santo santifica e dá a vida eterna. Isso é um outro aspecto. Totalmente diferente se a gente vive a vida sem esperar algo a mais depois desta vida, ou se a gente vive esta vida com esperança.
faz total diferença. A espiritualidade cristã, ela é uma força que mantém a nossa esperança acesa, viva, firme e forte o tempo todo. Então, isso aí sobre a compreensão de Espírito Santo no credo apostólico, conforme Martim Lutero. Eu fiz ali uma pergunta, ó. Nessa questão do pertencimento, da comunhão, né? Nossa ligação à comunidade. Como é que é essa questão no cordão umbilical que nos liga a Deus e à comunidade? Quanto tempo eu suportaria viver longe da minha comunidade de fé? Eu não consigo ficar muito tempo sem frequentar, porque é ali que acontece a comunhão, né? Bom, indo adiante. Eu não sei a questão do intervalo, que horas seria? Mais uns 15. Mais um aspecto, então, aqui da minha reflexão é o seguinte: qual é a dinâmica da nossa vida espiritual? Como ela se dá no dia a dia? Como é a dinâmica de uma vida ligada a Deus, ligada à Igreja de Cristo? Como é essa dinâmica, a nossa dinâmica de vida ligada à comunhão dos santos, né? Lutero chama a igreja de comunhão dos santos, communio sanctorum. E eu acho que a teologia luterana pode nos ajudar a entender melhor como se dá essa dinâmica. Lutero, a lógica da teologia de Lutero é assim: tudo começa com o ouvir da palavra. A palavra de Deus é o centro de tudo na igreja. Essa palavra precisa ser ouvida. E é assim que não só a prédica do culto quer ser ouvida, mas a palavra de Deus ela se manifesta também de muitas outras formas. Pode ser, por exemplo, o exemplo que os pais e as mães dão para os seus filhos, suas filhas em casa. Isso pode ser um testemunho que vale tanto ou mais do que, às vezes, muitas prédicas. Então, eu quero que vocês entendam que a palavra, ela nos é dada de muitas formas, não só especificamente numa pregação do culto. Então, Lutero diz: tudo começa com o ouvir da palavra. No ouvir da palavra nasce a fé. Então, é o segundo passo, né? Eu fico ouvindo, algumas pessoas ouvem a palavra e imediatamente dizem: eu creio nesse Deus que essa palavra me anuncia. Outras pessoas demoram mais. E aí Lutero diz: é o Espírito Santo que fica trabalhando em nós, né? Quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo entra em ação e diz: quer nos ajudar a crer naquele que é anunciado. Então, a fé nasce do ouvir da palavra, e quando a gente crê, a gente não tranca isso dentro de si. A fé naturalmente nos leva a atitudes, a ações. Então, essa é a sequência na lógica da teologia luterana. Pode passar o próximo. A palavra é anunciada, dela nasce a fé, e da fé nasce a ação. Só que nós às vezes temos uma compreensão equivocada. Você pode mostrar o próximo slide? Essa aqui é o nosso equívoco. Nós achamos que uma vez ouvimos a palavra, daí nós nos convertemos para a fé, e daí nós passamos a agir conforme a fé. É como se isso fosse uma coisa estanque, resolvida, definitiva. Não é assim, na verdade. A dinâmica no dia a dia não acontece dessa forma.
Agora, se puder voltar, isso é uma outra dinâmica. Palavra, fé, ação. Só que, quando fechou o círculo, eu preciso de novo ouvir a palavra. Eu preciso de novo me alimentar da palavra. Eu preciso de novo do perdão da palavra, porque na rodada anterior eu não fui perfeito. Daí nasce de novo a fé novamente fortalecida, ela renasce e renasce novamente a ação. Então é uma dinâmica circular, né? A gente vai fazendo esse processo o tempo todo. Nós não estamos prontos. O que nós somos e temos não é definitivo, a gente precisa estar construindo isso no dia a dia. Aí, a respeito disso, Lutero traz uma palavra que bonito mesmo, essa palavra na língua original dele, que é o alemão, mas ela está traduzida. A tradução, se alguém sabe alemão, então pode apreciar depois, quem sabe, essa versão original. Mas a tradução diz o seguinte: a vida cristã não é um ser piedoso, mas um tornar-se piedoso. Nós estamos sempre nos tornando. A vida cristã não é um ser saudável, mas um tornar-se saudável. Não é ser, mas tornar-se. Não é sossego, mas é exercício. Estamos o tempo todo exercitando. A gente não cruza os braços e diz: eu estou sossegado, está tudo feito. Nós ainda não o somos, mas nos tornaremos. Ainda não está feito e acontecido, mas está em andamento e no embalo. Não é o fim, mas o caminho. Ainda nem tudo brilha e reluz, mas as coisas estão melhorando. Então, vocês percebem, né, como essa palavra fala da nossa vida como um processo contínuo. Nós estamos sempre caminhando, estamos sempre buscando, estamos sempre nos tornando, sempre de novo a partir da palavra, né? E a partir da fé que vem da palavra. E aí tem algumas fórmulas teológicas que nos ajudam também a entender, né, essa nossa espiritualidade que é sempre dinâmica. Na teologia existe uma palavra, uma fórmula de Lutero, que em latim que chama simul justus et peccator, em português, simultaneamente justo e pecador. O que Lutero quer dizer com isso? Que nós fomos feitos justos por Deus, pela graça de Deus, absolutamente pela graça, nós fomos tornados justos, pessoas justas. Nenhum mérito nosso pode contribuir para nos tornarmos justos perante Deus. Nada do que nós somos ou fazemos pode contribuir para que sejamos justos, considerados justos perante Deus. Ele nos torna justos de graça. Mas, enquanto nós vivemos nesta vida, nós continuamos vivendo na condição de pessoas pecadoras, capazes de errar novamente. Então Lutero encontrou essa forma para dizer: nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. A gente quer se apegar a Deus firme e dizer: Deus já me justificou, eu já sou considerado por Deus uma pessoa justificada. Mas a gente ainda está sujeito ao erro, ao pecado. Então, nós vivemos nessa tensão das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a fórmula nos ajuda na medida em que a gente não desespera, né?
quando eu me flagro pecador, eu posso novamente buscar a graça de Deus e ela vai me ser dada novamente. A cada dia nasce de novo o sol e a misericórdia de Deus. A outra fórmula é o famoso já e o ainda não, do Oscar Cullmann, é o autor dessa fórmula, é um antigo teólogo alemão, e ele diz: a nossa vida cristã é assim, que nós já pertencemos ao reino de Deus. O reino de Deus já é nosso, já nos foi dado, mas ainda não na sua plenitude. A plenitude nós aguardamos, nós vivemos na esperança de que um dia o reino de Deus será definitivo, definitivamente será instalado no mundo. Já somos agraciados, mas ainda não vivemos na plenitude do reino de Deus. Ou então da igreja se fala que a igreja é ao mesmo tempo triunfante, porque ela já triunfou, porque Cristo já venceu. Cristo é vitorioso, ressuscitou e formou a igreja, a sua igreja. E essa igreja é uma igreja triunfante, também chamada a igreja celestial, ou a igreja invisível, ou a igreja de Cristo, a igreja vitoriosa. Ela já existe, mas ao mesmo tempo nós somos uma igreja que precisa ainda militar, precisamos lutar. É uma igreja militante, precisa se esforçar para não sair do caminho. É uma igreja peregrina, como se diz, né? Existe a igreja celestial, já é uma realidade, mas ao mesmo tempo a igreja aqui no mundo ainda precisa peregrinar, precisa caminhar. Ou a igreja invisível, conforme Lutero, é a igreja de Cristo que existe, mas ninguém sabe exatamente onde ela está. Não conseguimos localizá-la, nem saberíamos dizer quais as pessoas que fazem parte dela já, mas ela existe, ela é invisível, ela existe no mundo todo. Talvez as pessoas, talvez a gente ficaria surpreendido se a gente soubesse que pessoas que a gente não imagina fazem parte dessa igreja de Cristo, essa igreja invisível. Mas ao mesmo tempo que fazemos parte dela, nós continuamos sendo uma igreja visível, que precisa construir um templo como esse, que precisa chamar um pastor para fazer o trabalho, precisa muitas coisas, né, em termos de organização, de administração. Essa é a igreja visível. A igreja de Cristo se manifesta dessa forma. Só que a gente tem que cuidar para que a igreja instituição não se torne uma coisa para si, né, que gira em torno de si mesma, mas que ela sempre esteja a caminho da igreja de Cristo. São as fórmulas que a teologia tem para nos dizer que a nossa espiritualidade ela se dá nesse processo diário de busca, de caminhada, em busca do melhor, do melhoramento, em busca do perfeito, em busca do definitivo. Mas ainda estamos buscando e somos justamente nessa busca sustentados pelo Espírito de Deus. Eu vou ficar por aqui então, para a gente poder fazer um intervalo, né? E continuamos depois. Obrigado. Temos aí uns 15, 20 minutos, minha gente, vamos Para a solidariedade, ao sofrimento.
pessoal que me convidou disse que eu podia também falar alguma coisa sobre as músicas, as composições. Não sei se vamos ter tempo, eu não sei se eu me sinto muito à vontade também para falar sobre... Isso não foi o Guedes que fez. Aí alguém pergunta, mas como assim? Isso foi o Espírito Santo. Aí eu pensei, tá bom, então tá bom. Fiquei com ciúme do Espírito Santo. Mas o que ele queria dizer é que o Espírito Santo inspira pessoas a anunciarem alguma coisa. E o que ele gostou nessa música é que é em forma de oração. Não sou eu que estou falando a minha opinião sobre alguma coisa, como já acontece em outros hinos, né? A gente tem uma ideia, a gente coloca essa ideia na música, mas esse hino foi feito em forma de oração, está pedindo a Deus algo que Ele pode nos dar. Então, isso o pastor Pesque gostou. Eu queria continuar aqui a nossa reflexão, trazendo alguns pensamentos de Lutero ainda sobre esse processo de santificação, né, que é a nossa vida espiritual. É um processo de fato diário, segundo a visão de Lutero. Um pensamento que eu escolhi foi esse aqui: outra coisa não significa penitência, senão atacar o velho homem com seriedade e entrar em nova vida. Então, o tema aqui é penitência. É um tema que a gente pode resgatar também, que é muito ligado àquela questão do perdão que a gente falou antes, né? A nossa vida sem perdão, ela adoece. E para a gente chegar a se perdoar mutuamente, ou se a gente quer o perdão de Deus, a gente tem que se preparar para isso. E então Lutero diz, nos preparar para isso significa que o velho ser humano dentro de nós, que nos habita, ele precisa ser atacado diariamente. Isso ele já dizia em relação ao, quando ele explica o que é o batismo. Lá ele dizia literalmente, o velho Adão deve ser afogado diariamente em nós, e diariamente deve nascer em nós um novo ser humano. O velho Adão, com essa expressão, ele se refere à nossa condição humana. Nós somos seres sujeitos ao erro, enquanto nós não entrarmos no reino definitivo. Então, até lá, nós vamos ter que fazer sempre de novo esse processo. A cada dia de novo, afogar, por assim dizer. É uma referência ao batismo, né? A água, ela pode ser vista, né, como um lugar onde a gente pode se afogar. Então ele diz, já que nós no batismo mergulhamos na água, esse mergulho significa que nós afogamos aquele velho ser que habita em nós, que é o ser egoísta, o ser arrogante, né? Que costuma querer surgir todo dia de novo em nós. Então, todo dia de novo afogar este velho ser para que possa renascer em nós diariamente um novo ser que viva em justiça e pureza diante de Deus, conforme as palavras de Lutero. Um outro pensamento de Lutero é o seguinte: quando entramos no reino de Cristo, ou seja, quando nós chegamos à fé, essas coisas devem diminuir diariamente, de modo que, com o passar do tempo, nos tornemos cada vez mais brandos, mais pacientes, mais mansos, e liquidemos mais e mais a avareza, o ódio, a inveja e a soberba. Então, está bem claro que o processo, né, quer dizer, a nossa busca, nós buscamos cada dia de novo ser mais mansos, mais pacientes. Não é fácil, né? Para quem vive em São Paulo, ser manso, no trânsito principalmente, né?
ser paciente, é um exercício, né? Mas a fé nos ajuda a exercitar. Quer dizer, a nossa espiritualidade é um exercício disso, da paciência com o nosso próximo. O outro motorista também está nervoso, a gente também fica nervoso, a gente se xinga, se briga, né? Se faz gestos, e isso não ajuda para nada. Mas a desconstrução desses venenos aqui, a avareza, né? Precisa ser desconstruído diariamente. O ódio precisa ser desconstruído, a inveja tem que ser desconstruída, e a soberba, né? A arrogância, que é muito natural em nós, né? A gente, com pouca coisa, o ego sobe, né? Cresce. Então a gente precisa ir desconstruindo. E essa palavra aqui, mas essa eu gostei muito. Vê-se quão grande e excelente coisa é o batismo, que nos arranca das fauces do diabo. Essa palavra fauces, ela nem é usada no nosso português de hoje, né? Mas ela significa das gargantas do diabo, da boca do diabo. O batismo nos arranca da garganta do diabo, nos torna propriedade de Deus, subjuga e retira o pecado e depois fortalece diariamente o novo ser humano. Por isso, considere cada qual o batismo como sua vestimenta cotidiana. Vejam só, a gente tem às vezes essa compreensão de que o batismo aconteceu lá na nossa infância, né? E tá bom, né? E o Lutero entende que o batismo não é uma coisa do passado, é de hoje. O batismo nos ajuda a enfrentar o dia de hoje, as dificuldades que o dia de hoje nos apresenta. Tanto assim que ele próprio, Lutero, quando ele se sentia tentado, cansado ou revoltado, ele pegava e batia na mesa e dizia: eu sou batizado. Isso ele mesmo precisava se lembrar todo dia de novo quando vinha a tentação, né? Eu sou batizado, portanto eu vou viver de acordo com o meu batismo. E aqui ele diz que o batismo então se torna a nossa vestimenta. Achei a figura muito interessante. A gente veste todo dia de manhã aquela nossa roupa do batismo, o próprio batismo, né? O batismo se torna a nossa vestimenta, para que a gente possa dizer, seja em qual for o momento, né, do dia, a gente possa dizer: olha, estou trajado aqui com o meu batismo, né? Eu não desanimo por qualquer motivo, eu não entrego os pontos por qualquer coisa. Eu sou batizado, eu vou ficar firme, fiel, honesto e vou seguir a minha vida. Para concluir essa parte mais da compreensão de espiritualidade, eu vou trazer só mais um aspecto, que é o seguinte: a espiritualidade, como essa pode pular. Deixa eu fazer um comentário sobre essa afirmação. Lutero diz, quando ele fala da fé, que vem do ouvir da palavra, ele diz: se crês, tens. Mas tens o quê? Aí ele explica: se tu crês, tu tens Cristo. E tu tens Cristo e tudo que ele tem, tudo que a ele pertence. A fé te dá acesso ao próprio Cristo e a tudo que ele é e tudo que ele tem. Ele tem o quê? Ele tem muito amor, infinito amor. Ele tem tanto amor que, em outro lugar, Lutero diz: Deus é uma fonte eterna de amor que flui, que jorra dia e noite, de eternidade em eternidade, em tua direção e te inunda. Isso é o que Deus tem a dar, e Cristo tem a dar. Um amor que não termina, um amor que é dado para você de graça. Então, se crês, tu tens esse amor.
Se você precisa do perdão, se você crê, você o tem. Isso é fantástico. E aí, por outro lado, ele diz: se tu tens fé, então tudo o que é teu pertence também a Cristo. E aí ele diz o seguinte: o que tu tens? Nada. No máximo pecado. Mas esse pecado agora pertence a Cristo. Quer dizer, ele é retirado de você e fica com Cristo. Cristo o leva, né? Então, ele fala de uma troca singular que acontece pela fé, né, entre nós e Deus, entre nós e Cristo. Aliás, isso ele fala quando fala da Santa Ceia. Ele diz: a Santa Ceia é a mesa para onde você chega, e lá está Deus te oferecendo tudo o que Ele tem de bom. Mas tudo mesmo, tudo que Deus tem está ali para ser dado a você. Você chega ali e traz o que você tem a dar para Deus. Suas fraquezas, sua impaciência, sua arrogância, seu pecado. Tudo isso você traz e ali vocês fazem a troca. É muito simples a ideia, né? A mesa da Santa Ceia é o lugar da troca singular entre nós e Deus. Nós damos a Deus tudo que nós não temos ou que nós temos de ruim, e Ele nos dá em troca tudo que Ele tem de bom. Então, se crês, tens. Tens tudo. Tudo que é de Deus. Seguindo agora, o último aspecto. A espiritualidade como um modo de vida diaconal. A turma que me convidou também mencionou isso, né, da diaconia, fazer referência à diaconia, espiritualidade e diaconia. Então, o modus vivendi diaconal, a espiritualidade nos leva a um modo de vida. Diaconia não é fazer uma caridade aqui, uma caridade ali, dar uma esmolinha, fazer uma campanha de agasalho. Diaconia é um modo de vida. A espiritualidade é que nos coloca nesse caminho, né, nesse modo de vida. E aí, se a gente vai consultar Lutero, o que ele pensa naquele terceiro ponto ali do círculo, né? Você ouviu a palavra, você ouve a palavra, você chega à fé, e essa fé te move para o bem, te move para boas ações, para boas obras. Quando Lutero vai falar das boas obras, olha, a gente fica surpreendido pela radicalidade dele. É porque na nossa teologia se instalou um pensamento equivocado. Assim, que se a gente diz, a nossa teologia é a teologia da graça, e nada do que você faz pode contribuir para a sua salvação, então a gente diz, bom, então não precisa fazer nada. Né? Se o que eu faço não contribui, para que fazer? Aí a gente se engana. Lutero diz, não, tudo tem o seu lugar. Primeiro a graça dada, você acolhe pela fé, e isso te coloca num compromisso. E esse compromisso eu quero ler para vocês, né, nas palavras de Lutero. Ele diz: as obras boas e piedosas jamais tornam o ser humano bom e justo, mas o ser humano bom e justo realiza obras boas e piedosas. Se você coloca coisas no lugar certo, dá certo. Não pode inverter. Em outro lugar ele diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Se você é uma árvore boa, é natural que você produza frutos bons. Nem a árvore má produzir frutos bons. Se a árvore já é má, você não pode esperar muito fruto bom, né? Então, nosso processo de espiritualidade é sempre esse, de procurar ser uma árvore boa para que ela possa produzir frutos bons.
Mas o pensamento: serei para com o meu próximo um cristão, à maneira como Cristo foi comigo. Se eu experimentei todo o amor de Cristo, eu quero refletir esse amor em relação ao meu próximo. Mais um pensamento: vede como da fé flui o amor e o gozo em Deus. E do amor emana, por sua vez, uma vida livre, disposta, alegre, para servir ao próximo, sem olhar para a recompensa. Recompensa nós não precisamos mais, que já ganhamos, né? Que é a salvação gratuita. Então hoje alguém aqui falou, né? A vida espiritual é uma vida alegre, não é uma vida pesada, carrancuda, né? Porque nós fomos libertados para viver isso. Nós não precisamos mais nos preocupar com a nossa salvação, que essa já está garantida por Deus, pela graça de Deus. Então toda a nossa energia pode ser empregada no nosso amor ao próximo, que quer ser amado como nós somos amados por Cristo. Seguinte pensamento: deduz-se de tudo isso que o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Pela fé o cristão se eleva até Deus, e de Deus se curva para o próximo pelo amor. Bonito também essa, né? Como ele já dizia, pela fé, se crês, tens, então a fé é capaz de nos elevar, né, para Deus. Nós temos Deus quando cremos, mas estando com Deus, nós nos dobramos para estar lá embaixo com aquela pessoa que está mais no fundo, mais baixo. Aliás, em relação a essa imagem, né, de descer, subir e descer, Lutero, quando explica a Santa Ceia, ele diz que ali acontece a comunhão daquelas pessoas que creem. E nessa comunhão diz ele, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala da comunidade do corpo de Cristo, né? Uma comunidade tem muitos membros, os membros são diferentes entre si, até entre esses membros tem aqueles que Paulo chama de os mais considerados os mais fracos, tem aqueles também considerados os mais indignos, os menos dignos, diz ele, né? E nesse corpo também tem aqueles e aquelas pessoas que nós não consideramos decorosas. Quando Paulo fala isso, eu fico pensando em quem ele deve ter pensado quando ele diz que na comunidade de fé também estão aquelas pessoas menos decorosas, que não enfeitam, né? A gente diria assim, aquele ali, ele não enfeita a nossa comunidade, ele enfeia a nossa comunidade, quer dizer, né? São aquelas pessoas indesejadas por nós, né? E elas estão ali, elas fazem parte desse corpo. E aí Paulo conclui essa descrição dele sobre a comunidade cristã, dizendo: nesse corpo, se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então eu fico pensando na satisfação que é poder participar de uma comunidade dessas, onde todo mundo é sensível à dor do outro. Quando um sofre, todos sofrem. Isto é pura diaconia vivida, né? Não é assim que de vez em quando eu tiro uma coisa, dou para alguém. É essa sensibilidade em relação à dor daqueles que me servem. E se for o caso, então
essa dor atinge a mim, me afeta também. E aí a gente vai fazer aquilo que... tem tanto pensamento bom de Lutero. Quando ele explica o 5º mandamento, ele diz: quando acontece isso, que entre nós tem uma pessoa em situação de risco ou de perigo, o que acontece? A comunidade o cerca e forma em volta dele um muro de proteção. Conseguimos imaginar isso numa comunidade cristã, né? Tem alguém no nosso meio em situação de risco, situação de vulnerabilidade, situação de fragilidade. A comunidade percebe isso, porque ela é sensível, e aí ela faz um muro em volta dessa pessoa para dizer: aqui ninguém mexe, ninguém ataca essa pessoa, que nós vamos proteger. São as imagens, né, dessa comunidade de fé que Lutero... sim, o que eu queria dizer em relação a esse subir e descer, Lutero diz, quando explica a Santa Ceia, a Santa Ceia significa tudo isso. Quando na comunidade tem um membro pequeno e frágil, com dores, que seja o dedinho do pé, dizer, o que acontece? O rosto se franze porque aquele dedinho dói, né? A mão vai lá e acaricia aquele membro para aliviar as dores. Os olhos buscam aquele membro para enxergá-lo. E aí diz, finalmente, o corpo todo se dobra para ir lá embaixo e ajudar aquele minúsculo membro que está doendo. Então o corpo inteiro se dobra, a comunidade inteira se dobra para ir lá embaixo, onde está aquela pessoa que caiu no fundo do poço. Para concluir aqui as palavras de Lutero, essa é a última, é uma palavra mais longa, mas essa é tão radical que eu faço questão de ler. Depois disso se refere, depois que você crê, quando você crê, cuida apenas daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Aquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Eu quero agradecer, então, em nome da comunidade de Guarulhos, a presença especial de todos. Uma enorme alegria essa casa aqui poder estar aberta também para este momento. Agradeço aqui ao Rodolfo. Rodolfo foi o pastor que fez a minha confirmação. Ele vai nem lembrar mais. Esse que deu certo. E ele foi diretor quando eu era estudante na DL por um ano, depois foi para a Este, né, em 96, e foi diretor lá. Mas é no bom sentido do termo diretor, tá? É ruim. E, gente, tem pessoas que já estão trabalhando desde, na verdade, quarta-feira a gente já estava planejando, ontem a gente já estava preparando os alimentos. Lá embaixo, depois eu vou convidar aquelas pessoas que estão na cozinha, a gente também possa agradecer, porque desde cedo também hoje elas já estão aqui preparando os alimentos que a gente possa, né, também se alimentar, satisfazer a barriga aí, né? E fica uma
uma grande alegria também que a gente possa ter este momento com tanta gente e que eles também puderam nos ajudar, tá? Mais uma coisa? Não? Então nós podemos descer, cantemos lá embaixo então uma canção de mesa, tá?